6 do vídeo sobre espectro do autismo, um vídeo para os pais, para os educadores e interessados. E eu queria estar falando aqui sobre neurodiversidade e sobre inclusão na escola e no mercado de trabalho. Existe sempre aquela dúvida assim, mas será que vale a pena você pegar uma criança que tem problema e colocar entre as outras que são normais? Será que isso não vai prejudicar as crianças que são normais? Ou será que isso não vai estressar muito a outra que tem problema? Eu não quero que na classe do meu filho tenha uma criança com problema, eu não quero que meu filho veja isso porque isso vai atrapalhar o desempenho dele. Isso realmente é muito comum em escola particular, porque a gente vive realmente nesse modelo competitivo. A gente classifica as escolas pelo número de aprovados que elas obtêm no vestibular, não é? Então, é uma escola boa, é uma escola que tem muita gente aprovada nos vestibulares mais difíceis. Então, esse é o critério utilizado, é um critério competitivo, porque tudo é competitivo, o sistema todo é competitivo. E baseado nisso, é claro que a escola particular ela tem que ir dando fim naqueles que vão piorar a sua estatística. Ou seja, se ela tiver muitas crianças com problemas, o número de aprovados no vestibular não vai ser tão alto e aquela escola não sobrevive nesse sistema de competição. Então a gente entende essa questão da escola, a gente entende a questão dos pais que falam, mas será que meu filho não vai ser prejudicado, que a professora não vai conseguir explicar se ele tiver uma criança do lado dele? Por que eu acho que a inclusão é uma coisa boa? Primeiro, porque a inclusão prepara a escola, não é só preparar para o vestibular, a escola está te preparando para ser um futuro profissional e para se integrar na sociedade, para viver na sociedade. Então a sociedade ela é cheia de pessoas com problemas. Não é? Então, eu acho que você se forma como cidadão, uma pessoa totalmente diferente se você tinha na sua classe alguém numa cadeira de rodas, ou alguém que não ouvia direito, ou que não enxergava direito, ou que tinha algum problema motor, ou que tinha alguma alteração de comportamento, e a classe vai aprendendo a lidar com aquilo. Você é um outro cidadão, você é uma outra pessoa do que aquele que foi criado num mundo ali, onde aqui só estamos os melhores, os mais ricos, os mais bonitinhos, os mais bem educados, né? O que também é uma mentira. Então o primeiro argumento que eu uso é esse, é que você está preparando a criança para uma vida mais real, onde pessoas com problemas sempre vão existir. O segundo argumento é que isso vai estar ajudando essa criança, justamente ajudando a desenvolver habilidades sociais, de cooperação, de ajudar, de ter paciência, de esperar a sua vez, de ser flexível, para conseguir lidar com aquela outra pessoa que tem aquelas dificuldades. Isso pode refletir depois como profissional, né, um profissional que tem habilidades sociais muito boas. Bem, o outro argumento que eu acho mais forte que tudo isso é que essa ideia de normalidade, ela é uma ideia enganosa, ela é um mito. Porque se eu pegar as crianças, eu vou ter uma porcentagem muito alta de crianças com dislexia, uma outra porcentagem alta de crianças com descalculia, uma outra porcentagem de crianças com TDAH, uma outra porcentagem de crianças com autismo, crianças com depressão, crianças com ansiedade, crianças com fobia social e um monte de outras coisas, crianças com toque. Eu posso ser, no primeiro e no segundo ano eu fui uma aluna exemplar, eu era ótima, era a melhor aluna. No terceiro ano eu passei uma experiência de vida muito traumatizante e eu me tornei um caos. O meu desempenho caiu, eu me tornei agressiva e aí o que a escola vai fazer? Vai me jogar fora? Então, na realidade, a escola é um ambiente onde tem que ter todo tipo de gente. Porque todos nós ou temos um problema ou poderemos passar por um momento onde nós vamos ter esse problema. Não é? A escola não é para selecionar os melhores e ficar naquele grupinho. Então eu acho que a ideia, quando eu falo que essa ideia de normalidade é um mito, eu estou aderindo ao movimento chamado neurodiversidade. Então a neurodiversidade é um movimento que diz justamente isso. Não existe um normal, esse normal é um desenho teórico ali que alguém inventou, mas essa pessoa normal não existe. E mais que isso, o movimento da neurodiversidade diz: o mundo precisa de todo tipo de cérebro. Então eu posso ser uma péssima motorista porque eu tenho uma capacidade de navegação espacial que é muito ruim e a minha coordenação não é muito boa, mas as minhas habilidades linguísticas são excelentes. Ou eu tenho uma habilidade no esporte, ou eu tenho uma habilidade artística, eu tenho uma habilidade emocional, enfim. O mundo, imagina se todas as pessoas fossem boas em matemática.
e todo mundo odeia história, geografia, tarará. A gente precisa de gente que gosta de filosofia, que gosta de sociologia, que gosta de antropologia, mas a gente precisa também daquele cara que quer ficar ali na matemática, no computador, etc. Então a gente precisa de todo tipo de habilidade e o papel da escola está em descobrir essas habilidades individuais e em estimulá-las individualmente. Então a ideia de uma disciplina, de conteúdos fixos, não combina muito com tudo isso que eu estou falando. A ideia de que você precisa memorizar determinados conteúdos fixos, porque depois vai ter uma prova que vai selecionar as pessoas, isso não é uma ideia de desenvolvimento, de você realmente desenvolver o que aquela pessoa tem de melhor e para que ela procure e para que ela, enfim, para que ela consiga entrar numa situação onde ela possa dar o que ela tem de melhor para a sociedade. Então eu sou a favor da inclusão, eu acho que a inclusão não prejudica a escola, mas o grande problema é assim, é como realizar essa inclusão. Então eu preciso preparar a classe, por exemplo, se ela vai receber uma criança com autismo severo. Então a classe antes eu preciso conversar com a classe precisa entender que criança é essa. A classe precisa mais ou menos saber e rapidamente eles aprendem do que aquela criança gosta ou o que aquela criança não tolera. É importante que a criança tenha, por exemplo, dependendo, eu estou falando agora de uma criança também com paralisia cerebral, ou uma criança com dislexia, ou que a criança tenha momentos onde ele tenha o apoio individual dele. Então talvez haja horários onde ele precisa ser retirado do grupo e vá fazer aquela atividade individual de que ele precisa. No caso da criança com autismo, eu preciso respeitar os momentos onde talvez ela precise ficar sozinha, ou respeitar as restrições que ela tem a determinadas mudanças. E eu acredito que tudo isso não vai piorar o aprendizado da classe desde que exista uma forma correta em que isso seja feito. Então a gente usa muito um profissional de apoio. Então o profissional de apoio é uma pessoa que vai acompanhar a criança na classe. Eu acho que isso é muito bom. Mas esse profissional de apoio ele precisa ser treinado, ele precisa entender o que essa criança tem e precisa ser, na realidade, um profissional experiente, porque ele vai ser o maior terapeuta que essa criança vai ter. Ele vai ficar 4 a 5 horas com a criança na classe. Né? Então, eu acho que precisa haver um treinamento melhor desses profissionais de apoio para que ele realmente seja uma ponte de integração. Eu falei de algumas possibilidades, como por exemplo a criança ter um tablet, né? A criança tem autismo, ela tem um tablet, ela pode usar comunicação alternativa se ela for um autista não verbal, e aquilo ali vai atrair a atenção das outras crianças, eles vão vir para querer brincar com ela. A criança pode ter um pequeno animal que ela traga na classe, aquele é o animal dela, e os outros também vão querer afagá-lo, vão querer conhecê-lo, aquilo também é uma ponte de comunicação, ou talvez trazendo o animal a criança consegue ficar mais quieta, ficar mais comportada em sala de aula. Eu posso desenvolver brincadeiras musicais, coisas que a criança possa fazer no grupo e principalmente abrir pequenos espaços de oportunidade onde eu pegue aquele interesse restrito que a criança tem, mas que pode ser uma habilidade muito específica e que ela possa transmitir isso no grupo. Por exemplo, eu falei num vídeo anterior, eu falei de um paciente que eu tenho que entende tudo sobre uma baleia pré-histórica que já não existe mais. Agora até nem me vem o nome da baleia. Mas enfim, ele entende tudo sobre essa baleia e não seria legal se na classe ele pudesse de repente dar uma aula para os outros alunos sobre essa baleia? Os alunos vão começar a vê-lo com outros olhos, ver a inteligência que ele tem. Ele sabe falar de biologia evolutiva, não é? Se ele pudesse trazer isso em formas de desenhos, de nomes, e os olhos dele brilham quando ele fala sobre esse assunto. Então, abrir oportunidades para que a criança mostre para a classe que ele não é um inferior, aquele que sabe menos, aquele que não entende nada. Não, ele tem coisas que ele sabe muito, que ele entende bem e que ele pode ser muito bom. Promover trabalhos em grupo, maquete, oficina, qualquer coisa que você vai desenvolver em grupo. Uma criança tem que ir na casa da outra, ou em grupo mesmo na classe, depende da situação, mas isso vai fazer, porque o trabalho em grupo, ele quebra esse modelo mental de competição. O trabalho em grupo, ele exige com que eu não vou poder ficar olhando o que o outro tem de pior ou onde eu posso ser melhor que ele. No trabalho em grupo, eu vou ter que aproveitar o que ele tem de melhor, porque na realidade a competição vai ser com o outro grupo. Mas pelo menos ali naquela situação, eu treino uma atividade de colaboração, uma postura de colaboração. Então, atividade em grupo, animal, o tablet, informar a classe primeiro, explicar as questões,
ter um lugar que você possa retirar a criança quando ela precisar, se ela precisar sair dali, ter um espaço, às vezes, que aquela criança vai precisar de uma terapia especial ou quando ela for precisar mesmo de um retiro, né? Que ela tem essas possibilidades. Então é claro que tudo isso é um desafio para a escola, mas eu acho que é um desafio que a escola precisaria encarar, todas as escolas. Aí entra a questão assim das instituições que, por exemplo, a PAI, outras instituições que retiram essas crianças da classe regular, do ensino regular e as colocam num ambiente mais protegido. Eu não sou contra essas instituições, isso pode ser uma saída ótima também. Então, cada caso vai ser um caso. Às vezes é um caso muito severo, com múltiplas deficiências, o profissional de apoio não está bem preparado, a escola é longe e ele tem que ir para a escola, depois ele tem que ir para o fono, depois ele tem que ir para o fisioterapeuta, depois ele tem que ir para o terapeuta ocupacional. Enquanto que na PAI ele já vai ter tudo. Ele passa o dia lá ele tem a horta criativa, ele tem a pintura, ele tem o TO, ele tem o fono, ele tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo. Então, às vezes, dependendo da severidade do problema, dependendo da estrutura da PAI, da estrutura da escola, realmente uma instituição que eu vou chamar aqui de ambiente protegido e um ambiente onde já existe um trabalho multidisciplinar bem estruturado pode ser melhor para a criança, né? Eu tenho aqui, agora me lembrar de um caso de um menino que na realidade ele tem mais um problema de comportamento, né? Um transtorno de conduta e por algum motivo ele foi colocado na PAI. E na realidade ele não precisa tanto de um apoio cognitivo, mas ele tem um comportamento disruptivo. E ele está adorando a PAI, porque na realidade lá ele está ajudando as outras crianças. Quer dizer, a PAI está sendo quase que uma terapia para ele, no sentido de melhorar a sua socialização e de tirar desse menino aquilo que ele tem de melhor. Não é? Ele tá aprendendo mais, ele está ajudando as outras crianças, ele está desenvolvendo muitas habilidades sociais. Então, com certeza, cada caso é um caso. Continuando a falar de inclusão, a inclusão no mercado de trabalho, ela é uma continuação da inclusão na escola. Então, como eu falei que às vezes a criança tem várias terapias e várias possibilidades e quando ele chega na adolescência e na vida adulta, tudo aquilo acabou, não tem nenhum treinamento, não tem como integrar. E o trabalho é aquilo que vai te dar dignidade, aquilo que vai te dar independência, aquilo que vai te dar autoestima, uma sensação de valor, você recebe o seu dinheiro, mas isso precisa ser treinado. Então, é o treino de habilidades sociais, é o treinamento da entrevista profissional, é o treinamento de como se comportar diante do seu patrão, de como se comportar diante dos seus colegas, de como ajustar a sua vida financeira. Mas eu queria ressaltar, além disso, a importância também do ambiente de trabalho, de preparar o ambiente de trabalho para receber essa pessoa. Então eu vou fazer adaptações desde as mais simples, como por exemplo, uma pessoa que não tolera muito barulho, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande à luz, é uma pessoa que não gosta de mudança de sala, é uma pessoa que não tolera a mudança dos objetos de lugar, né? É uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação, então talvez ela precise de alguém que seja, assim como na escola tem um professor de apoio, um profissional de apoio, talvez no trabalho precise também de uma figura de apoio, que é a figura que vai ser a ponte entre as necessidades dela, os sofrimentos dela, as peculiaridades dela e o grupo que vai estar fazendo essa intermediação. E na realidade isso é uma coisa que mesmo que a gente pensar com uma perspectiva egoísta, você ter um trabalhador do espectro do autismo pode ser um lucro muito grande, né? Porque eles são extremamente dedicados, eles são extremamente pontuais, eles são corretos, eles não mentem, eles não se envolvem em fofoca, eles não vão ficar perdendo muito tempo com socialização. Então, dependendo da função, eles podem ser funcionais ideais. Às vezes um trabalho que para outros pode ser muito repetitivo, pode ser monótono, para eles é o ideal, estar organizando as coisas de acordo com uma determinada sequência, estar classificando, codificando. Então, é um potencial que precisaria ser melhor valorizado, melhor incluído e utilizado. É isso.